Então, pessoal, hoje temos aqui de volta o nosso colega, o Carlos Velasco, desde de Portugal. Ele já cá esteve, foi o nosso primeiro entrevistado. Hoje está de volta por temas que têm a ver com o Brasil e com Portugal. E nada melhor do que um patriota brasileiro, que ainda por cima se considera também patriota português, porque é de dupla nacionalidade, tem dupla nacionalidade, para falar destes temas. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aí a todo o público. E queríamos falar hoje de tantos temas, que já estamos aqui a falar antes, que talvez não caiba sequer neste programa. Portanto, vamos começar pela agenda, pela lista, e se ficar alguma coisa por ser dita, porque há aqui coisas muito importantes que têm a ver mais com o cenário internacional, deixaríamos talvez, se não conseguirmos compactar isto numa horazinha, que é o formato deste programa, então deixaremos para outra oportunidade. Mas o que é agora mais atual foi que há 2 semanas atrás, o Presidente da República Portuguesa, o Marcelo Rebelo de Sousa, esteve no Brasil e não sei o que é que ele fez, que ele conseguiu fazer que o presidente brasileiro, o Bolsonaro, deixasse-o pendurado, como se diz em Portugal, para um almoço que teria oficial entre os dois presidentes da República. Isto, quer dizer, a imprensa deu aqui uma versão que me parece assim um pouco que faltam aqui muitos elementos. Eu não segui em direto, também tive que ver aqui na internet o que é que havia. Mas pareceu-me que isto tinha a ver com vários temas diferentes. E para ti, que conheces e segues bem a política tanto portuguesa como brasileira, o que é que achas? A que é que achas que se tenha devido a esta impronta do Bolsonaro? Porque isto já é a segunda vez que se passa, salvo não sei se foi o ano passado, há 2 anos, que o Bolsonaro deixou o Marcelo também pendurado para ir com os motards, das motas e não sei o que mais, da sua candidatura. Portanto, já é a segunda vez que acontece isto no mais alto nível diplomático entre os nossos 2 países. O que é que achas que está na origem disto, realmente? Bom, a leitura que eu faço, ela é baseada não apenas no estudo, na análise dessa visita em si e das relações bilaterais entre Brasil e Portugal, mas é feita a partir de uma perspectiva que encara também um bocado a situação geopolítica mundial, o contexto eleitoral no Brasil, o tipo de pressões que a chamada comunidade internacional, que basicamente é a NATO, tem vindo a exercer sobre o Brasil diretamente, basicamente desde a visita da Victoria Nuland ao Brasil, a ingerência tem sido descarada e, bom, a respeito até, tem dentro dessa perspectiva, o que tem vindo a acontecer com Portugal desde que entrou para a chamada União Europeia, né? Na altura era a Comunidade Econômica Europeia, depois o Tratado de Maastricht passou a ser, né, Comunidade Europeia, depois União Europeia com Tratado de Lisboa. A leitura que eu faço aqui é a seguinte: em primeiro lugar, na visita passada do presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil, houve ali uma situação bastante constrangedora, que foi o seguinte: como sabe, o Bolsonaro optou, né, por não entrar na onda de pânico por causa da emergência sanitária que afetou o globo nos últimos anos. E nos eventos em que o Bolsonaro, ou melhor, num evento em que o Bolsonaro aparece ao lado do presidente Marcelo Rebelo de Sousa no Brasil, o presidente Bolsonaro estava sem máscara e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa faz questão de usar a máscara para evidenciar o seu distanciamento do presidente Bolsonaro. Eu penso assim,
seria absolutamente deselegante se viesse o presidente Bolsonaro a Portugal e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa o recebesse de máscara e o presidente Bolsonaro não quisesse usar máscara. O que está aqui em questão não é se você acredita que a máscara é eficaz ou não, mas é uma questão de como se portar na casa dos outros, né? Seria extremamente deselegante o Bolsonaro se impor e não querer usar máscara aqui em Portugal, se o presidente português fizesse questão de usar máscara, e vice-versa. Isso criou um mal-estar, porque ficou evidente que era uma espécie de crítica indireta, uma cutucada, daquelas que o Marcelo Rebelo de Sousa acredita que dá com muita elegância, e só um parvo não vê, porque de indireta não há nada ali. Então, logicamente, o Bolsonaro tratou com a maior frieza a partir, né, desse pequeno incidente. Bom, nessa visita, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele esteve com o Lula, mas ali não havia nenhum mal em visitar o Lula, em trocar ideias com o ex-presidente Lula, ok? Mas nesta visita particular, nesta última, há uma grande diferença. A diferença é a seguinte, é que, em primeiro lugar, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi ao Brasil para visitar a tal Bienal do Livro, que homenageia Portugal. A Bienal, sim? Não sabia. Continua. Pois, a Bienal do Livro tem sido usada como um palco de todo esse teatro anti-Bolsonaro. Olha que eu sou crítico do governo Bolsonaro e quando foi a altura das eleições, fui favorável ao Ciro Gomes no primeiro turno. No segundo turno, achei que um retorno ao PT seria pior e, bom, me abstive de votar, mas a minha opinião é que Bolsonaro, apesar de tudo, era menos mal do que o retorno do PT. Fui extremamente crítico do governo Bolsonaro desde o princípio. Elogio a inflexão que deu na política externa, mas, bom, abordaremos depois, se quiser, esse assunto mais tarde. O ponto é o seguinte, essa Bienal tem sido usada como um palco para todo o teatro dessa histeria anti-Bolsonaro, que quer colocar o Bolsonaro na posição de o Hitler pós-moderno, ok? Um genocida, um ecocida, um tipo que, basicamente, se não for contido, vai destruir o planeta, porque ele quer queimar a Amazônia toda, e nós sabemos que isso não passa de exagero, isso não passa de uma espécie de vertente da propaganda que tem sido movida hoje pelos países da OTAN contra o Brasil com o intuito de se legitimar a internacionalização da Amazônia. Internacionalização da Amazônia significa basicamente tirar a soberania do Brasil sobre a Amazônia e entregá-la para as corporações, mas em nome da humanidade, ok? O senhor Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado para ir a tal Bienal, não há problema nenhum, estava no Brasil e o presidente Bolsonaro resolveu convidá-lo para um almoço. Nada disso estava marcado, ok? Logo a seguir a esse convite, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer ali a tal proposta, né, o tal convite para que o Lula venha tomar um pequeno almoço com ele no consulado português em São Paulo. Isso foi anunciado publicamente, nem sequer houve descrição aqui. E nesse encontro, o ex-presidente Lula veio acompanhado do seu antigo chanceler, o Celso Amorim. Ou seja, quase que se deu um caráter oficial a esse encontro, e tendo em conta aqui a cronologia e o anúncio público, fica quase que, digamos assim,
dito em termos bastante simples, fica bastante explícito que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa quis, de alguma maneira, mostrar a sua reprovação do presidente Bolsonaro e quis, depois desse convite, mostrar a sua maior proximidade do ex-presidente Lula, que é candidato nas próximas eleições presidenciais e que tem vindo a assumir posições que são basicamente posições anti-brasileiras, tanto na questão da gestão da Amazônia, como na questão dos povos indígenas, e não por acaso, agora na tal Bienal do Livro, no Brasil, houve ali um painel entre um senhor que é um líder indígena brasileiro chamado Ailton Krenak, que cá em Portugal, no Expresso, escreve um artigo dizendo que o Brasil é um Estado colonial português, ok? Já pode-se imaginar onde querem chegar, né? Ou seja, o Estado brasileiro, nós brasileiros, os brasileiros que não são indígenas, ok? São invasores. Nós somos colonizadores ali. Ou seja, fica aqui subentendido que se os grandes poderes do mundo, que apoiam o senhor Ailton Krenak, ele é muito promovido aqui na Europa, tem os seus livros traduzidos na Holanda, na Alemanha, na Espanha, no Reino Unido, e aqui em Portugal está sendo promovido, né, teve um artigo ali escrito no Expresso, do grupo, da empresa do Pinto Balsemão, que a gente sabe muito bem quem é, né? Pois, mas ainda antes de irmos por aí, tu falaste que, claro, nós já aqui tínhamos falado no canal de que a Victoria Nuland tinha estado no Brasil, ela esteve lá numa viagem tipo relâmpago, oficialmente ela só se reuniu lá com os estudantes, mas a verdadeira profundidade da sua visita não se sabe muito bem. Sabes que ela esteve também há muito pouco tempo no Sri Lanka. Vinha saber esta semana. Pois, ela também, antes do Euromaidan, ela esteve na Ucrânia. Exatamente, ela foi uma das figuras principais de toda aquela movimentação. Isso está documentado e foi explicitamente aquela conversa telefónica com o embaixador americano, coisa, e depois daí abrir-se a caixa de Pandora, toda esta história que nós temos visto. E tu falaste que desde que ela esteve no Brasil houve uma série de interferências. A que é que te referes em concreto? A estes temas que têm a ver com a Amazónia? Tinha me referido tanto tendo a Amazônia em conta, em mente, tem havido uma aceleração e uma intensificação da campanha de estigmatização do Brasil como sendo um país que não tem capacidade para gerir a Amazônia. Basta ver o que aconteceu agora há pouco, né, desde que houve aquele assassinato daquele jornalista e daquele ativista que tinha sido demitido da FUNAI justamente por ser mais ativista do que propriamente um funcionário da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, uma fundação governamental brasileira que toma conta, né, dos assuntos ligados aos povos civícolas. Ele foi expulso de lá, ok, já não era funcionário, era ativista, os dois foram assassinados e foi um crime comum, crime encomendado por um traficante, foi investigado, mas o mundo inteiro, ou melhor, a tal comunidade internacional, que é sinônimo de NATO, ok? Não é sinônimo de comunidade internacional, os outros 85% da humanidade não entram nessa categoria, mas os países, a imprensa dos países da NATO apanhou esse caso para bombardear, né, o público com a noção de que o Brasil, o governo brasileiro teve culpa indireta no assassinato daqueles dois, e no fundo foram assassinados por terem ali visto coisas que não deveriam ter visto, pois estavam numa zona onde, justamente por faltar o Estado brasileiro, há muito tráfico de droga, há muita bandidagem. Uma rota. Se houvesse mais Estado brasileiro lá, não teria acontecido isso. Mas essa gente inverte a realidade porque o que eles querem é justamente legitimar uma intervenção, provavelmente no âmbito da NATO, naquela zona, ok? Para que a Amazônia seja internacionalizada, como disse. Exato. Tanto vai. Em relação a isso,
Sim, em relação a esse caso em concreto, o nosso colega Wellington Calazans tinha falado disso. Aquela é uma zona de uma rota do tráfico de droga que vem do Peru Sim. para depois, não sei se vai para Salvador, não sei, para ser exportado para a Europa. É uma rota da cocaína para a Europa, é uma zona do Peru. E esses dois, o jornalista e o ativista, também estavam lá ilegalmente, numa zona, numa reserva, não era? Que é preciso uma autorização que eles não tinham. Ou seja, eles também trespassaram ali logo. Agora, claro, tentou-se fazer disto um tema de internacionalização. Pois, bom, Ricardo, Então. só um lembrete aqui para a gente não se perder. Isso era um dos pontos da visita da Victoria Nuland, ok? Mas havia o ponto principal, que era relativo às eleições e ao sistema que é utilizado, né, no Brasil para votação. Mas continua, desculpa aí ter interrompido. Não, eu não queria dizer mais nada, mas pronto, tu falaste disso e de facto, realmente isso foi o que soou cá para fora, mais vazou da sua. Foi o que ela disse na sua conferência de imprensa quando saiu do Brasil, foi dizer, que não façam muitos problemas, que quem ganhar o sistema eleitoral brasileiro é fiável. Não foi Pois, algo e assim. para não se colocar as instituições democráticas aqui, ela estava basicamente se referindo ao Supremo Tribunal Federal, que no Brasil assumiu basicamente, né, o que eram as atribuições do Executivo e do Legislativo, e hoje está acima até da Constituição, pois eles interpretam a Constituição à sua maneira, ok? Ela veio basicamente ali dar um recado ao presidente Bolsonaro que ele não deve, em hipótese nenhuma, questionar o sistema eleitoral brasileiro e a forma de votação ou qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, porque se o fizer, terá problemas. Portanto, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, ele vai no segmento de de toda essa campanha contra o Brasil, ao Brasil, é convidado pelo presidente Bolsonaro, ok, como chefe do Estado português, e ao invés de se comportar como chefe de Estado de Portugal, que deveria ter, e todos nós aqui sabemos, as relações entre Brasil e Portugal devem estar acima dos governos. E as relações de Brasil e de Portugal devem estar acima das alianças que esses países, porventura, venham ter, ok? São relações de dois estados sujeitos de uma mesma politeia e que vai, hoje em dia, os historiadores e a historiografia séria têm deixado de lado todos aqueles preconceitos nacionalistas e visto que, no fundo, o que houve aqui foi uma secessão e ambas as parcelas do que já foi um dia o Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, sofreram com essa secessão, sabe? Agora, então, que são os 200 anos de independência do Brasil, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa deveria se comportar como um verdadeiro chefe de Estado e ter em mente a amizade entre os dois povos e deveria ter tratado o presidente Bolsonaro com maior consideração. Poderia até ter feito um convite ao ex-presidente Lula para um encontro discreto, sem anunciar isso, sem que a imprensa soubesse, ok? Mas da forma como foi feito, isso daqui era basicamente fazer o jogo daqueles que são os inimigos dos interesses brasileiros para constranger o presidente do Brasil. Essa é a minha leitura, Ricardo. Exato. O que me chamou a atenção é que quando o Marcelo chegou ao aeroporto a Lisboa e perguntaram como é que foi isso, então, porque, ou seja, a sequência toda a ser um bocado patética, não é? Ele vai ao Brasil para falar, eu não sei, ele foi para falar com o Marcelo ou foi nessa da Bienal do Livro? Eu não sei qual foi. Foi por causa da Bienal. Exato. Mas depois, e a Bienal onde é? É no Rio? Quando ele já estava lá, se não me engano, é em Angra dos Reis. Lá perto. Sim, lá perto, no estado do Rio, mas eu não tenho certeza agora dessa informação. Tenho aí de confirmar o que é o local da Bienal.
Sim. O que é certo é que, pronto, o momento mais importante acabaria por ser o tal que seria, ainda que fosse informal, seria ele encontrar-se com o Bolsonaro e afinal ele vai lá e acaba por ir dar um mergulho na Copacabana, que é o que ele gosta de dar um mergulho, porque ele já era conhecido. Eu não sei se tu vivias em Portugal na altura que houve no Rio Tejo, ele também deu um mergulho no Rio Sim, sim. Tejo. Quando Não era estava cá em Portugal, mas conheço o episódio. Pois, ele era presidente da Câmara Municipal na altura, ele é um tipo que fazia surf também, salvo erro, ele ia muito para Cascais logo de manhã, às 7 da manhã, lá para a praia, nos anos 90. É um tipo que gosta de ir para a praia também. E acabou por a fotografia dele, é a fotografia dele na Copacabana, a fotografia dele no Brasil. O que é certo é que o presidente Bolsonaro hum, relega-o para uma figura de segundo plano nas suas relações, e isto não é a primeira vez, e é triste porque são dois países que tinham que estar mais coordenados neste sentido, principalmente este ano. O Marcelo vai ter que ir lá outra vez, porque em setembro é o bicentenário, não é? Da independência, portanto, é um ano que ainda por cima tem um significado e então o que me chamou a atenção quando ele voltou no aeroporto, fizeram-lhe a pergunta e ele tentou deitar água na fervura, a dizer que não, que as relações não podem estar resumidas a um almoço, relegou o almoço para um segundo plano, como se não fosse um incidente diplomático com a sua gravidade. Mas o que é certo, a única coisa substancial que ele disse ali não foi nada das relações entre Portugal e o Brasil. A única coisa que ele disse é que Portugal é aliado da Ucrânia e o Brasil não. Ainda por cima diz isto com uma forma de professor, que ele tem manias, como ele era professor, tem manias de dar Certo. lições, como se ele tivesse que dar alguma lição aos brasileiros, um país 20 vezes maior que Portugal. E, desculpa lá, isto sabe muito mal, eu sou português, não é? Mas, quer dizer, está-nos a demonstrar uma maturidade a nível das relações internacionais que Portugal não tem, ou pelo menos neste momento não tem, não sei se a perdeu para sempre ou não, espero que não, porque espero que em Portugal haja massa crítica suficiente para fazer reviver a nossa independência e a nossa soberania, mas neste tocante em particular, porque há uma guerra, e é uma guerra aqui na Europa, o Brasil tem uma postura mais ponderada e Portugal alinhou imediatamente nas sanções, na maluqueira, e ainda por cima em decisões que vão contra os seus próprios interesses em benefício de quem é a pergunta que apraz fazer e responder. A pergunta que nós exigimos que esta gente nos responda. Porquê que estão a fazer sanções à Rússia sabendo que a população europeia é que vai sofrer? E então aqui há um problema, porque temos uma classe política que tem uns interesses e não sei para quem é que trabalha, e temos o povo, os empresários, as pessoas normais, os trabalhadores, que estão sofrendo e vão sofrer imenso, porque as pessoas não estão vendo isto por onde é que vai. Não me quero Eu expandir até faço uma demasiado. observação, Ricardo. O presidente Marcelo Rebelo de Souza, que gosta tanto, né, de invocar a sua condição de antigo professor, e para mim, eu digo-te, eu gostava de conhecer, desejo conhecer algum dos ex-estudantes dele. Eu conheço vários. Eles gostavam muito dele. Ele era um professor muito popular, que sabia tudo o que ele acho que era de direito constitucional, salvo erro. E que ele tinha aquilo tudo na cabeça, e que é uma pessoa mesmo sobredotada e que tem tudo na ponta da língua, sabe já aquilo de cor e salteado. Era um professor experiente na sua carreira, lá na sua temática e era carismático, super carismático. E os alunos, aqueles que eu conheço, pode ser que Sim, haja. sim. Pode ser que haja gente que não goste dele e tenha as suas razões. Hein? Também diziam muitas coisas lá dos exames e tal, o que era. Pá, sabe, toda a história dele é assim de uma pessoa também um pouco. É um político. Pronto, essa coisa do professor, isto é aquilo que eu sei. Não sei, vi uma vez no aeroporto
estava lá sentado sozinho, simpático com toda a gente, sorria toda a gente. Eu acho que ele ainda era comentador só da televisão, já há muitos anos, Estou a ver. no aeroporto em Lisboa. Né? De resto, nunca mais houve, não me lembro de ter visto. Mas essa coisa dele dizer Portugal é aliado da Ucrânia, mas o Brasil não é, como se o Brasil fosse obrigado a entrar numas sanções que lhe iam prejudicar. A observação que eu fiz é que é o seguinte, eu, tive muitos professores simpáticos que sabiam muito bem falar a respeito da sua especialidade, mas infelizmente não tive nenhum professor que pudesse colocar na categoria de inspirador ou genial. Infelizmente não encontrei isso nos meus tempos de universidade. Eu digo isso pelo seguinte, um professor universitário brilhante, ok? Eu acho que não é preciso ser brilhante para chegar a essa conclusão agora no tema posicionamento de Portugal numa grande questão internacional. Sim. Ele deveria ter por obrigação aprendido uma coisa com a história de Portugal. Portugal só ganhou quando esteve longe das questões europeias, quando optou pela neutralidade. E Portugal só perdeu quando esteve envolvido nas grandes questões europeias. Basta pensar numa coisa. Primeira Guerra? Quando houve União Ibérica, perdemos muito. Por quê? Porque os Habsburgos estavam envolvidos nas questões europeias e, olha, toda a nossa riqueza foi gasta naquelas guerras da Flandres, que eram muito pior do que o Vietnã para os Estados Unidos. Foram muito piores do que o Vietnã. Na guerra da sucessão espanhola, também, olha, entramos ali, não ganhamos nada, só perdemos, ok? E ainda por cima, no fim, os Bourbon que nós combatemos, acabam por ficar com a coroa espanhola, ganhamos foi uma Espanha aliada à França contra Portugal, ok? Ficamos numa posição mais difícil, mas valia ter mantido a neutralidade. Depois, quando houve a Revolução Francesa, ao invés de termos ficado na nossa, enviamos ali, na campanha do Roussillon, soldados para combater a República Francesa, etc. Mais tarde, quem é que vem invadir Portugal para vingar isso? Napoleão. E perdemos muito, perdemos inclusive a nossa unidade do Império Transcontinental, não é verdade? Que poderia ter sobrevivido até hoje, e quem sabe o que seríamos de nós se tivéssemos conseguido manter essa unidade. Exato. Okay? Mas eu faço só essa observação, porque o senhor criticar o Brasil por causa da neutralidade, ele está provando que é um inepto ou é desonesto intelectualmente. Exato. E aqui isto remete-nos para o que é que ele representa. Porque ele foi claramente falar de que Portugal é aliado da Ucrânia, mas não é que seja Portugal aliado da Ucrânia. Portugal está sendo obrigado pelas instâncias a que pertence, nomeadamente a União Europeia, mas também a NATO, a hostilizar a Rússia. Porque Portugal é aliado da Ucrânia, como era da Rússia também. Temos relações com eles há 200 anos, relações diplomáticas. O problema é que Portugal está sendo arrastado por uma forma que nós não estamos notando, mas estamos sendo arrastados por uma posição perigosa. Mas aqui pronto, isso é o mais importante, mas aqui no que tem a ver com isto em particular, é que vá ao Brasil parece-me que ele foi para lá para querer dar um recado ao Bolsonaro em relação à sua relação com a Ucrânia. Isto parece-me que é o fundo da questão. Então, o que se pergunta é, que raio de Presidente da República é este que vai fazer de moço de recados de Washington, ou de Bruxelas, ou de Londres, não sei, via Lisboa, vai ao Rio de Janeiro para querer dar um recadinho ao Presidente Bolsonaro, e aqui o Bolsonaro ou demonstrou ser uma pessoa muito mais preparada do que parece, ou então é por acaso, não acredito que tenha sido só o tema do Lula, provavelmente ele já sabia que o Marcelo vinha com recadinhos, talvez em relação à Ucrânia, talvez em relação à Amazónia, ao mesmo tempo que ainda por cima dá um tiro no pé e aí tomar um pequeno almoço com o Lula e almoçar com o Bolsonaro. Claro, ele pegou logo nisso e fez disso a justificação. Mas será que ele já não sabia que ele vinha tentar dar moralzinha de professor
a dizer, vejam lá isso dos BRICS e tal, não se metam com os russos nem com os chineses, porque isto é o mundo dos liberais contra os iliberais, essa coisa que ele muito fala. Eu penso que aqui o Bolsonaro quis fazer uma cortesia, ok? Lógico que todos esses temas poderiam ter sido debatidos e seriam. Agora, a partir do momento que o presidente Marcelo toma a atitude, né, de logo a seguir ao convite do Bolsonaro, marcar o tal pequeno almoço com Lula e começa a transformar isso numa oportunidade para constranger o presidente Bolsonaro, aí pronto, as coisas, né, acabaram por descambar. E o presidente Marcelo, vindo depois reforçar, por exemplo, essa diferença entre o Brasil e Portugal em relação ao conflito da Ucrânia, só fez com que a coisa se tornasse ainda mais constrangedora e pior. Mas valia ter ficado calado em relação a isso. Mas não, quis provar, né, para os seus verdadeiros patrões que não é o povo português, não é o povo português que manda nele como deveria, ele não representa o povo português, ele foi colocado ali justamente como, infelizmente, a maior parte da nossa classe política, né, defender os interesses dos senhores que mandam em Bruxelas ou dos senhores de Washington e Londres. Infelizmente, eu, fico aqui bastante triste, em primeiro lugar, porque vejo dois estados que deveriam aproveitar este momento para repensar o passado e olhar para um futuro mais integrado, ok? Penso que a gente deveria começar a pensar numa aliança militar entre Brasil e Portugal e pensar numa integração maior, porque ninguém sabe como vai ser o futuro, mas uma coisa é certa, os dois povos vão continuar aí, e esses dois povos são descendentes, né, dos mesmos, nossos antepassados são os mesmos. E ao invés de aproveitar essa visita para abrir o leque de opções para Portugal, não, ele fecha uma porta em nome de interesses que são também inimigos de Portugal. Exato. Porque eu, como português, digo, Ricardo, a maior parte das pessoas foi convencida de que a União Europeia colocou aqui dinheiro, né, e nós vivemos de esmolas da União Europeia. Não, o que eu vejo a situação pelo contrário. A União Europeia comprou os nossos políticos, ok? Eles nos venderam a troco de alguns milhões para os seus bolsos. Nossa indústria foi destruída, nossa agricultura não foi modernizada e nossas pescas também desapareceram e nossas forças armadas também se tornaram, né, uma fração daquilo que já eram e uma sombra do que já foram no passado. E, bom, isso em troca do quê? Ainda por cima de humilhação, porque eu vejo aqui, olha, grande parte da minha geração teve de migrar para outros países da Europa, muitos até para começarem a trabalhar em funções humildes, sabe? Que os alemães e os franceses já não queriam fazer. Então, por isso eu digo, quando eu vejo a bandeira da União Europeia cá em Portugal hasteada, eu me sinto ofendido, sabe? Ainda mais quando temos em conta que o último tratado da União Europeia é o chamado Tratado de Lisboa, foi assinado no dia 1 de dezembro. Para mim, isso é um tapa na cara, sabe? Eu nem sou daqueles, digamos assim, portugueses com uma costela anti-espanhola, um sentimento anti-espanhol brutal. Eu acho que a gente pode se dar muito bem com os espanhóis, entendo que foi o contexto da restauração, mas sinto-me ofendido, porque o 1 de dezembro é uma ocasião especial para nós, e foi aqui que o Império Habsburgo começou a cair, foi aqui com a restauração em Portugal. A gente não pode esquecer que os Habsburgo hoje são grandes apoiantes, né, da União Europeia e dessa integração que também não favorece o povo nenhum na Europa. Os únicos favorecidos com essa integração são banqueiros e são os oligarcas que estão por detrás, né, dessas megacorporações. Exato. Sim, Carlos, mas quer dizer, estás a falar há duas realidades, julgo que realidades um pouco distintas.
daqueles países que já são parte da União Europeia há mais tempo e que já estão a pagar a factura. Por exemplo, nós, em Portugal, é um bom caso disso, e em Espanha também. Eu também não sou nenhum anti-iberista, porque vivi em Espanha, gosto de Espanha, mas, claro, o 1º de dezembro é a data, já há vários séculos, é a data da soberania, e que ainda por cima retiraram agora como... tudo, é uma afronta à nossa nacionalidade, a 900 anos de história. E isto vai ter que se pôr algum... Em momento, vamos ter que... Isto vai ter que acabar, essa história. Mas vai acabar pelo seu próprio peso, porque quando começarmos a pagar, porque estamos agora a começar a pagar, e quando as pessoas sentirem isso à mesa, que é coisa que, e é isso que eu queria dizer, que no leste da Europa é diferente. Porque, por exemplo, este do Báltico, ainda ontem estava a falar com um grande amigo meu ao telefone, mas ele não entendia as coisas claras. Por exemplo, estes da Polónia e os do Báltico, e não sei o que, estão muito entusiasmados com a NATO, porque estão entusiasmados com a União Europeia, porque ainda estão na fase da bonança, porque estão recebendo, estão-se endividando sem saber o truque, a armadilha, porque daqui a 10 anos, quando começarem a pagar, e nem sequer é preciso haver uma guerra, nem sequer é preciso se estender uma guerra ali para aqueles países. Só pela via económica, quando começarem a pagar, vão ter saudades talvez da União Soviética. Algumas pessoas. Quando verem que afinal agora o hospital já não é de graça, a educação já não é de graça, e isso aí, estás a entender? Então, portanto, eles estão um bocado embriagados, e isto nós em Portugal já passámos nos anos 90, e agora estamos a pagar a factura, a começar a pagar a factura. Mas o que é certo é que estes líderes, os nossos líderes, não são propriamente os banqueiros, mas são empregados deles. Vamos falar as coisas como elas são. Pois. E o Marcelo, por mais inteligente que seja, por mais professor que seja, cumpre bem o seu papel com esta gente, com os seus amos. O problema é que, teoricamente, representa o seu país. Mesmo que tome as decisões contra a vontade, contra os interesses dos próprios nacionais. Estás a perceber? E então, aí é que vinha o tema da NATO, vem o tema da União Europeia, mas também vem, nós tínhamos falado aqui anteriormente, sem entrar em maluqueiras de coisas esquisitas, tínhamos falado que... Não, nenhum de nós aqui é fã dessas teorias esquisitas que pululam em torno desses temas, né, tão complexos, o que é natural, né, porque são temas tão complexos e a mente humana tende a querer explicações simples para tudo, né? Desculpa lá, Ricardo, continua. Não, tudo bem. O que é certo é que há uma série de organizações que não são eleitas por ninguém, mas que existem, que são públicas, que têm um propósito pela fachada, mas têm um significado por trás que, vamos dizer, eu não gosto da palavra oculta, porque remete-nos outra vez para a coisa, mas à porta fechada, porque é assim, porque é à porta fechada, decidem uma série de coisas que depois acabam por se tornar realidade para as vidas dos trabalhadores, das pessoas, dos cidadãos europeus, bem, de todo o mundo, não é? E estava-me aqui a recordar que este Clube Bilderberg, que hoje em dia parece que fazem até já uma aproximação à opinião pública, dizer que aquilo ali não há nada de especial, o que é certo é que reúne uma série de pessoas que depois há uma coincidência que a seguir estas reuniões elas são de alguma forma aterram em lugares públicos de importância, de relevância. E o Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos integrantes de várias destas reuniões, que eles reúnem cada ano, não sei este ano onde é que se vão reunir, e recordo-me que em 1999 eles reuniram-se em Sintra, e eu já conhecia este grupo desde 95, já tinha ouvido falar de pessoas que sabem, e quando falei isto a colegas meus em 99, não acreditavam. Hoje em dia já não é tão secreto, mas continua a ser uma coisa discreta. Qual realmente, o que é que achas, como é que isto funciona? Porque é que há uma coincidência? Há uma coincidência de nomes, e isto aqui pode-se dizer que é um grupo globalista, mas há vários outros. Agora ficou muito famoso depois de há 2 anos para cá o Fórum Económico de Davos, que já era conhecido, mas agora
de repente começas a falar do Klaus Schwab. O Klaus Schwab. O Klaus Schwab é a cara. Se falam tanto do Klaus Schwab é porque não deve ser não deve ser esses perigos todos, não é? Pois, e também o Klaus Schwab, mas continua, eu estou ouvindo, só vou pegar uma coisa para te mostrar, Ricardo. Continua, eu estou ouvindo. Sim, sim. Já devia ter separado isso aqui. Oh, eu estou ouvindo. Não, o Klaus Schwab, ele acaba por ser a cara visível justamente porque é um intelectual com obra publicada, né? Isso daqui é Sim. um dos livros dele. Sim. Portanto, é natural que as pessoas pensem que o Klaus Schwab é realmente o tipo que está mexendo os cordeirinhos, mas não, ele é só um tipo que escreve aquilo que depois gente mais poderosa, parte deles, né, acaba por ter como, digamos assim, guia. Mas continua, Ricardo, desculpa. Não, e então, a pergunta que te fazia, nem sequer estava pensando inicialmente no Fórum de Davos, estava mais a falar do Clube Bilderberg. Sim. E do facto do Marcelo Rebelo de Sousa ter estado lá várias vezes, pelo menos em 99, acho que esteve, e isto foi em Portugal, foi em Sintra, mas depois acho que voltou ali. Há alguns outros membros portugueses que aparecem de vez em quando, e pouco antes de serem, de chegarem a cargos, o Passos Coelho esteve lá, o Costa esteve lá, a Ferreira Leite também esteve lá, pouco antes, internacionais há vários outros, ou seja, é um clube de gente importante que depois, não sei como, aqui há uma rede de interesses e de influências, aqui há um papel importante aqui destes nomes, é que há uma preponderância nos meios de comunicação social. E sem ir mais longe, em Portugal temos o Pinto Balsemão, que é um dos assíduos deste grupo. Ou seja, até que ponto é que achas que é nestes fóruns que as coisas que se debatem, estes temas da política internacional, por exemplo, agora o tema da Ucrânia, de que se puxar a simpatia do estadista tal ou não, de país a se comprometer com as sanções ou não. Não sei como é que fazer, como te pôr esta pergunta. Eu estou entendendo onde queres chegar. Queres mais ou menos, que eu explique aquilo que eu consigo enxergar, né, vamos chamar assim, a mecânica desses fóruns, como é que eles são instrumentalizados por determinados interesses para que eles atinjam determinados muito concretamente, o que é que achas que pode ser este grupo, o que se decide ali? Com certeza que não decidiram nada a favor da Rússia contra a Ucrânia o ano passado, nem este ano, nem eles devem manter com essa. Até que ponto esta gente, o que se decide ali, manda, por exemplo, depois o moço de recados ir de Lisboa a Brasília tentar puxar o Brasil para o lado deles? Bom, Portugal está completamente agarrado, né? E essa classe política que temos foi toda ela promovida, quer dizer, quase todos os líderes dos grandes partidos, né? Pelo menos do PS e do PSD, foram todos promovidos pelos interesses que costumam estar representados ali nas reuniões Bilderberg. O que eu consigo aprender, por exemplo, respondendo aqui a pergunta diretamente, essa última questão, há muitos outros meios, para além das reuniões Bilderberg, para manterem os canais de comunicação. O Marcelo foi completamente promovido por esses interesses, portanto, óbvio que lá ele aproveitou a oportunidade para fazer algo que irá promovê-lo aos olhos daqueles que o colocaram onde ele está. O que eu vejo, digamos assim, a respeito consigo depreender de tudo que reuni,
a respeito dessas reuniões Bilderberg, e o mesmo serve para outros fóruns, como comissões trilaterais, o Fórum Econômico de Davos, é que nesses fóruns, na verdade, nada é decidido. As coisas já são conhecidas previamente da parte daqueles que promovem esses eventos, ok? Mas nesses eventos eles aproveitam para afinarem a forma como vão agir diante das circunstâncias e aproveitam também para sondarem aquelas lideranças políticas que têm despontado e que, de certa forma, eles controlam, pois como se dá esse controle, né? Todo mundo aqui vive falando a respeito, basta você ouvir qualquer conversa de café, as pessoas sabem que as estruturas partidárias e os políticos são a porcaria que são, né? E é muito fácil você descobrir por que é assim. Quase todas as pessoas que se metem na vida política, elas acabam por ter um grande dilema, que é o seguinte, de um lado, elas têm de ter uma vida material, têm de sustentar, têm de ter alguma carreira ou algum negócio, ok? Isso exige tempo, isso implica riscos. Do outro lado, você tem a política, que não oferece nada de seguro. Só que, hoje em dia, as estruturas partidárias e o sistema como ele está configurado, ele nem sequer, digamos assim, abre portas para pessoas verdadeiramente independentes entrarem nos partidos. Eles são logo excluídos, porque a máquina partidária como um todo, ela é sustentada por doações, ok? Isso, a forma como são diretamente, né, financiadas. Do outro lado, os vários indivíduos, pelo menos nas posições-chave, que estão nesses partidos, eles sabem muito bem que a única maneira de garantirem o seu bem-estar a longo prazo, a sua segurança a longo prazo, é não só tendo uma carreira política, como também a segurança de que, se saírem da carreira política por qualquer razão, tem um emprego à espera. Dentro Olha do o caso aparelho. do Barroso. Pois. Sim. Então hoje em dia, os lobbies, como a gente chama, esse sistema que mistura política e mistura as grandes corporações, legalizou o que a gente antigamente chamava de corrupção. Exato. Okay? Hoje em dia chama-se lobbyismo, não é? Chamam de lobbyismo. Há muitos vazios legais, há muitas zonas cinzentas que são aproveitadas, são infiltradas por nova jurisprudência, enfim. Pois. Exato. Então se num desses partidos grandes entra um elemento que destoa, ele é logo colocado de lado, é logo marginalizado, não vai chegar a lugar nenhum, porque ele coloca, sabe, todas as carreiras desses indivíduos em risco, ok? E é muito fácil para eles, porque essas estruturas já estão inquinadas, colocarem à margem. Então dentro dos partidos acabam sempre sendo escolhidos os piores, e esses piores, ok, depois são submetidos a esses encontros, né, como, por exemplo, Bilderberg, quando são escolhidos, quando parecem ser promissores, para serem sondados, e a partir daí os verdadeiros senhores do mundo, ou aqueles que têm recursos, aqueles que controlam fundos de investimento como BlackRock e por aí vai, têm a oportunidade de trocarem impressões, e é assim que as coisas funcionam. Não há nada aqui de conspiração maligna, etc. Então, não, é tudo feito às claras. Isso daqui, depois qualquer pessoa consegue entender, se começar a observar
como funcionam essas coisas. Mas eu recordo-me que em alguns testemunhos que eu li sobre estes eventos do Bilderberg, por exemplo, havia as reuniões que são públicas, ou seja, que os conteúdos são públicos, Sim. e depois havia reuniões que não era para todos, era para aqueles que são mais frequentes e que têm uma naquela hierarquia e que são à porta fechada. E estamos a falar de gente que tem funções públicas muitas vezes, que tem influência dos meios de comunicação principalmente, como eu tinha dito, que decidem entre eles, pelo menos um modus operandi, e isto não é público, isto só eles é que sabem. Portanto, aqui E até há uma se relação. lançam propostas que não querem que o público venha conhecer, porque são muito polêmicas, né? Exato. Muita coisa que hoje em dia foi normalizada e as Na altura pessoas era veem polêmico, como há 20 normal, anos era há polêmico. 10, 20 anos atrás foram debatidas à porta fechada, né? Exato. Mas também, claro, há 20 anos era visto como corrupção, hoje em dia é visto com normalidade. E tem Também, sido uma mas eu decadência digo, muito grande. muita coisa que hoje em dia a gente vê sendo aí legalizada e até tornada obrigatória, né? Pois, Eu, por isso, exemplo, essa questão da ideologia de gênero, por exemplo. sim, esses temas, há 20, 30 anos atrás, quem viesse propor uma coisa dessas em público seria visto como um louco, né? Ou se estivesse numa posição de poder, como alguém muito perigoso. Exato. E, no entanto, há aqui eles vão progredindo lá na sua agenda. Mas a pergunta que cabe aqui hum, por exemplo, uma coisa que eu não tenho ideia, mas tu às tantas sabes, até que ponto é que está imune os governos do Bolsonaro e os do Lula, por exemplo, em relação a este grupo em concreto, Bilderberg, ou o Fórum de Davos, que são coisas Ok, diferentes, mas tocam-se muitas vezes. Por exemplo, sim. porque aqui o que eu queria falar na realidade era de duas coisas. Era os Bilderbergs da vida, os Fórum de Davos, bom, a trilateral já foi, correspondeu mais a outro tempo, apesar de continuar a existir, não é? E há uma série de outros que são aquilo que se pode chamar do globalismo liberal, de cunho euroatlântico, por aí. Estás a entender mais ou menos por onde é que eu vou? E por outro lado, há uma série de outras estruturas que estão a despontar ultimamente, e aqui o apelo é isto, porque tem a ver muito com aquilo, muito concretamente, o tema agora da Ucrânia, desta viagem, muito provavelmente o motivo desta viagem do Marcelo ao Brasil, é a implicação do Brasil nos BRICS, que não é nova, que já vai no seu terceira ou quarta presidência, não sei, pelo menos Dilma, Lula, Bolsonaro, e qual é o papel do Brasil nesta via diferenciada, mas que parece ser prometedora, principalmente para a economia real e para a economia física, porque isto é o que é importante, no fim e ao cabo, depois para os países. E em contraposição com este mundo atlantista destes grupos assim meio que jogam nos bastidores e aqueles que toda a gente conhece, como a União Europeia, como a NATO, como tu vês o Brasil. Vamos lá ver como é que eu vou fazer esta pergunta. É que são muitas coisas que vêm à cabeça. Primeiramente, até que ponto é que o atual governo Bolsonaro não tem também destes agentes? Estou-me a lembrar aqui do vosso Ministro das Finanças, que é um neoliberal desgraçado, não é? Pois, No outro dia. inclusive era agente do Jorge Soros no Brasil, através do Banco Pactual, que foi fundado por ele e era o intermediário, digamos assim, das operações do Soros no mercado brasileiro, desde 1987. Continua, Ricardo, eu vou aqui anotar suas questões. Pois, e estava a pensar neste tipo, e tu a semana passada fizeste no teu Facebook. Eu diria aqui ao pessoal que vem aqui para seguir o Carlos no Facebook e no Twitter, eu vou pôr aqui os links em baixo. Obrigado. E que tu falavas do tema de que se o Bolsonaro, mais ou menos isto, não me recordo concretamente, se ele despedisse, se ele eliminasse
esta tendência neoliberal que nos últimos 4 anos se pautou pelo seu ministro, o Paulo Guedes, estaria em condições de ser um antes e um depois na história do Brasil, de fazer um Brasil a sério, de voltar a ser uma nação soberana, social, desenvolvimentista, com todo aquele futuro, com aquela riqueza toda por ser explorada para benefício do Estado, com toda aquela coisa que a gente temos do varguismo. Na altura do Geisel fez muito nesse sentido. Bom, mas já estamos um pouco fora da coisa. Eu não sei até que ponto estes Guedes, estes neoliberais todos estão ligados a estes grupos atlantistas, ocidentalistas, e o que é que isto pode fazer fricção com a ideia do BRICS. Compreendo. São várias perguntas. Sim. Vamos aí responder a essa primeira pergunta. Olha, Carlos, é assim. Eu quero abordar um bocado o Lula, né? Vamos terminar esta pausa, ou seja, agora tens o tempo que quiseres, porque estamos com 55 minutos. Vamos lá pôr que se dá um quarto de hora de mais, tu possas acabar isto. E depois temos aqui uma série de temas que têm a ver ainda com o Brasil e com toda a coisa atual e que tem a ver com o cenário de guerra da Ucrânia, que é uma coisa bastante que tem repercussões globais. E então isso ficaria para um próximo episódio, provavelmente para a semana. Pode contar comigo, Ricardo. Então pronto. Agora este tema, BRICS e atlantismo, e até que ponto é que o Bolsonaro representa uma coisa, o Lula outra, ou se ambos já estão numa calha de BRICS? Ok. Olha, o BRICS foi criado durante a presidência Lula por influência daquele chanceler que eu já aqui nomeei, o Celso Amorim. O Celso Amorim, ele é alguém muito próximo daquela visão globalista que era desposada pelos democratas americanos da altura do Clinton e que depois se tornou um bocado mais, digamos assim, musculada e intervencionista na altura do Obama, e também no caso da Europa, com o eurosocialismo atlantista, tão bem representado ideologicamente, né, naquela terceira via da era Tony Blair. Ok? Que basicamente uma versão do globalismo que dá maior realce às instituições multinacionais, como a ONU, em detrimento das soberanias nacionais em geral, mas que privilegia esses grupos transnacionais euroatlânticos porque são eles os que têm o maior poder, né, de atuação nessas mesmas instituições multilaterais que o senhor Celso Amorim promove, porque ele já deu muitas vezes declarações dizendo que apoia a ideia de uma governança global. Ou seja, ele acredita numa soberania limitada, numa comunidade das nações regida por instituições multinacionais e por um sistema econômico que favorece as grandes corporações e que, de certa forma, tenta colmatar os males sociais através de um assistencialismo que só acaba por reforçar a própria tecnocracia na prática e acaba por exterminar a classe média, que é quem paga por esse assistencialismo que mantém esse sistema longe da ruptura. O Celso Amorim, ele concebeu os BRICS a partir da ideia daquele economista, de que existiam as tais economias que ele deu o nome de BRICS, que eram as economias que iriam assumir, né, o papel de o centro motor
do crescimento mundial no futuro, por serem economias gigantescas, mas ainda pouco desenvolvidas, com potencial de crescimento gigantesco, né, enorme. Ele pensou nesse fórum apenas como uma iniciativa econômica para abrir espaço para as exportações brasileiras e, ao mesmo tempo, aumentar, de certa forma, o soft power brasileiro. O Brasil seria, uma espécie de promotor dos tais valores ocidentais dentro do BRICS, ao mesmo tempo que teria vantagens econômicas abrindo mercados, né, na aproximação com esses países. Essa foi a ideia do Celso Amorim. A questão é que a realidade acabou por tornar os BRICS, devido ao crescimento da China, hoje a China é a maior economia do mundo, e a oposição que China e Rússia têm feito ao sistema internacional. Bom, os BRICS acabaram por se transformar agora num potencial grupo de pressão, quase que uma aliança política contra essa globalização, da qual Celso Amorim e, por extensão, o Lula são favoráveis, e também aquela globalização mais radical proposta por setores do Partido Republicano Americano que querem constituir um século de hegemonia americana, onde o mundo inteiro estará submetido a regras que basicamente anulam a soberania das várias nações. Entretanto, os Estados Unidos estão acima dessas regras. Continuam mantendo a sua soberania, o tal plano do novo século americano, né? Que parece ter sido... Sim, disse PNAC, mas esse PNAC era uma coisa neoconservadora até, não era? Pois, isso na época dos neoconservadores foi a política ali que eles quiseram promover. De certa forma, o Trump, ele volta a isso, mas numa versão menos musculada. O Trump, ele representa um retorno ao nacionalismo americano, mas ele tem uma maior sensibilidade em relação, né, ao verdadeiro poderio americano e a capacidade de projeção do poder americano sobre o mundo. O Trump, no fundo, ele representa um retorno dos Estados Unidos àquilo que é nos Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial, o tal corolário Roosevelt. Ou seja, uma espécie de reforço da ideia já incipiente na doutrina Monroe. Sim. Mas voltando aqui ao ponto, os BRICS, então, acabaram saindo de controle, e se agora os grandes protagonistas do BRICS são China e Rússia. A Índia também está alinhada nesse ponto em lutar contra essas tendências globalistas ocidentais dentro do BRICS. E o Brasil, da África do Sul, não vou falar porque a África do Sul é um país com pouca massa crítica, mas o Brasil é uma incógnita porque o Brasil ainda não encontrou o seu caminho. Vamos agora tocar no Bolsonaro. Acho que aqui eu já defini onde está o Lula, e várias declarações recentes do Lula falando sobre soberania partilhada na Amazônia mostram bem de que lado ele está. E o Lula tem sido promovido por toda a imprensa atlantista. No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro, ele era um nacionalista que, no início da sua carreira, que havia desposado as ideias do professor Enéas Carneiro. Foi várias vezes candidato à presidência da República, etc. Mas, a partir de 2012, 2013, ele começou a se aproximar, por intermédio dos filhos, ao Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que é alguém que tem uma ideia em relação à geopolítica
que é completamente filo-americanista e filo-sionista. Sim. Tudo isso por causa das concepções metafísicas, mas não vou entrar nesse ponto aqui, que guiavam o senhor Olavo de Carvalho. Quando o Bolsonaro chega à presidência, a sua política externa era determinada por um chanceler que era olavista. Chanceler, desculpa, chanceler, para quem ainda tenha dúvida em português, ministro dos negócios estrangeiros, porque aqui na Alemanha tem outro significado, não é? No Brasil, a chancelaria dá esse nome ao ministro dos negócios estrangeiros. Exato, mas continua. Mas vai. Quando chegou o Bolsonaro à presidência, ele tinha por ministro dos negócios estrangeiros o senhor Ernesto Araújo, que era um olavista, mas estava na presidência americana o Trump, que é de direita. Ele começou uma aproximação aos Estados Unidos que passava basicamente por uma troca da velha política pragmática brasileira e de distanciamento em relação aos grandes blocos por uma política de alinhamento automático, tanto com os Estados Unidos como com Israel. A questão é que, com a queda do Trump, especialmente devido ao fato do Brasil e do governo Bolsonaro ter inclusivamente tomado partido durante a última eleição pelo Trump, o Bolsonaro acabou ficando isolado do ponto de vista externo. Uhum. E os militares no Brasil, que já vinham funcionando como um contrapeso ao olavismo, conseguiram aí, por força das circunstâncias, terem força suficiente para convencer o presidente Bolsonaro a se livrar do olavismo em relação à política externa. E o Brasil agora, em política externa, voltou a ser uma nação soberana, que tem pensado apenas no interesse nacional. Agora há pouco, por exemplo, o Bolsonaro ele negociou com o presidente Vladimir Putin um acordo de importação de óleo diesel, de gasóleo para o Brasil. Sim. Daqui a 60 dias começam a chegar carregamentos de óleo diesel, de gasóleo ao Brasil. Foi extremamente criticado, a Reuters inclusive deu destaque a isso. Portanto, aqui, nesse ponto, na política externa, o Brasil, por causa das circunstâncias, teve uma janela aberta que foi aproveitada pelos militares para voltar a exercer uma política externa baseada no seu interesse nacional, o que é bom. E me parece que o presidente Bolsonaro viu os resultados benéficos dessa inflexão e agora vai se agarrar a isso, ok? Já não vai voltar atrás. Entretanto, na política econômica, ele continua refém dos preconceitos liberais em economia que foram também incutidos pelo senhor Olavo de Carvalho, que se dizia conservador nos costumes, mas liberal em economia. E o presidente Bolsonaro, ele tem muita confiança nesse ministro da Economia, a gente chama no Brasil de o ministro da Fazenda, ainda como no português antigo, né, como era antigamente, continua tendo fé na crença liberal de que o Estado é ineficaz. De fato, o Estado brasileiro é ineficaz, mas a política de privatizações acaba por ser uma espécie de, utilizando aquele velho adágio, né, popular, você acaba jogando o bebê fora com a água, com essa política de privatizações que está tirando do Estado brasileiro a capacidade para gerir a economia até em prol da própria economia concorrencial que, em teoria, o liberalismo deveria favorecer. Exato. Mas olha que o nosso colega, o Rubão,
ele explica uma coisa bem em relação ao privatizacionismo no Brasil, porque o mesmo se aplica a Portugal e a Espanha, pelo menos. Porquê? Porque a ideia da, das da economia privada é uma coisa que apela ao empreendedorismo, que os particulares possam fazer coisas, como eu vejo aqui na Alemanha, pequena família, tal Mittelstand, foi muito importante e que agora está em perigo. No norte da Itália, né, também era a mesma coisa, muitas exato. Então, pequenas indústrias, médias indústrias familiares, pois. A Áustria, a Suíça, esta zona aqui. Então, fazem as coisas. Agora, isto é pervertido nos países latinos, dizer, o Estado não funciona, então, depois do Estado ter, com o dinheiro das pessoas, com o teu, dos contribuintes, ter feito a ponte, a barragem e tal, dizem, isto agora não está funcionando, muitas vezes é feito até de propósito para não funcionar, agora vamos privatizar. Então, onde é que está o empreendedorismo destes oportunistas que compram ao preço da chuva as obras que foram feitas pelo dinheiro dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós? E onde é que está o empreendedorismo nisso? Onde é que está essa coisa é uma perversão da liberdade económica simplesmente para abater o papel do Estado, o papel que é o mínimo comum que nos representa a todos. Pois. Esta coisa não pode... Isto é porque nessa ideia pró-americana de que cada um por si e o que é o the winner takes it all e fica com tudo e o que coisa é a vida, ser pobre sempre houve, vai para debaixo da ponte, porque é um perigo, claro, só que ainda por cima pervertido nos nossos países latinos é uma falsa percepção daquilo que seria desenvolvimentismo, porque não tem nada de desenvolvimentismo. Pois, acabamos por matar a verdadeira economia privada em nome de interesses oligárquicos e de monopólios que usam a coerção estatal, exato, basicamente para sugar todos os recursos da sociedade, impedindo a formação de pequenas e médias empresas. Basta ver hoje o que está acontecendo no mundo ocidental. Você quer abrir qualquer negócio, são tantas regras, tantos regulamentos, tantos gastos, que só quem já tem muitos recursos garantidos é que consegue dar esse passo. E os negócios estabelecidos que não têm recursos, né, para ter um departamento jurídico gigantesco, advogados a trabalhar o tempo todo, etc., vão de ano para ano emagrecendo, e o que a gente vê são depois essas grandes empresas como a Amazon, e esses grandes monopólios que estão tornando o mundo pós-moderno numa espécie de versão piorada daquilo que foi a Idade Média nos seus piores... Do feudalismo. Do feudalismo. Mas excluindo uma coisa, pelo menos no feudalismo, o senhor tinha muitas limitações, os camponeses acabavam por ter vários direitos, inclusivamente não precisavam trabalhar, 14, 12 horas por dia, como a gente vê hoje em dia, sabe? Tinham ali umas terrinhas comuns, onde poderiam, né, plantar umas coisas e tal, para aumentar o seu rendimento e também melhorar a sua alimentação. Tinham ali florestas, né, comunitárias, onde podiam ir buscar lenha, etc. Hoje em dia, comparar isso ao feudalismo é ser extremamente inexato historicamente e também, por incrível que pareça, injusto para com a Idade Média. É muito pior isso que estamos a viver. Isso daqui é mesmo a criação de um mundo onde existem duas castas, a dos senhores, que se escondem a cara por detrás desses grandes fundos que estão a tomar toda a economia, todas as atividades econômicas do mundo. E são eles que financiam as carreiras partidárias, porque a ideia de representatividade ela foi completamente pervertida. A gente pode escolher quem eles previamente escolheram, né? Por causa da perversão da partidocracia. E, do outro lado, uma classe de gente completamente destituída de propriedade, E hoje em dia, até mesmo de cultura, de esperança,
a gente vê que, olha, os sistemas de educação foram todos eles destruídos, hoje em dia estupidificam, né, os putos, nossa alimentação está cada vez pior, agora já falam até, né, em substituir a carne por vermes e Minhocas. tal. Enfim, de pouco a pouco estamos a chegar a uma realidade distópica que coloca toda a ficção escrita e do cinema na categoria de utopias em relação ao que eles estão a construir. Imagina. Sabe? Em 1994 ainda vai ser visto como uma utopia, se continuarmos por esse caminho. Infelizmente é assustador o que está passando. Carlos, a gente tem aqui muitas outras coisinhas para ver que ainda têm a ver com o Brasil e que têm a ver com o tema da Ucrânia. Vai ficar para a semana. Combinado, Ricardo. Eu estou sempre aqui disponível. Havemos de aí marcar, então, essa próxima live. É sempre um prazer. A conversa está bastante interessante. Esta foi só a primeira parte da conversa. Continua para a semana. Um grande abraço, Carlos. Um grande abraço, Ricardo. Força.